Tudo bem. Então, sou o professor Ângelo, dou aula aqui na FIA há 5 anos aproximadamente, dou aula de estatística, machine learning, sou estatístico de formação, então sou suspeito aí para falar que gosto de estatística, porque tenho bacharelado, mestrado, estou caminhando ali no meu doutorado em estatística pela Universidade de São Paulo, então eu estudo estatística já há algum tempo. Fui consultor de projetos durante muitos anos, ainda sou, na verdade, consultor, mas passei por diferentes empresas aí ao longo de 14 anos, lidando com projetos de analytics, data science, no ambiente corporativo, né? Então atendendo empresas de diversos segmentos, bancos, empresas financeiras, varejo, telecomunicações, empresas da área de saúde, enfim, tenho uma caminhada aí já na área. E é isso, um pouquinho aí da minha. Gosto de visualização de dados, né? Gosto bastante ali de exibir informações de uma maneira tangível ali para públicos dos mais diversos, públicos de negócio, né? Traduzir mensagens técnicas de uma maneira mais palatável, né, para as pessoas. E esse é um pouquinho aí da minha trajetória, da minha carreira, tá bom? Fico à disposição desde já, quem quiser depois trocar uma ideia aqui no finalzinho, tirar alguma dúvida, como eu falei, não precisa esperar, podem tirar dúvida durante aí o nosso bate-papo ou no final, tá bom? O Antônio já adiantou aí, né, que a gente vai falar um pouco sobre machine learning. Então, vocês, quem teve a oportunidade de participar ali na última quarta, acho que foi na quarta-feira, né, da semana passada, que a professora Nina falou um pouco sobre machine learning já. Então, ela já fez uma abertura aí ao tema. Essa semana ainda tem o grande finale, vocês vão aprofundar um pouco mais ali no deep learning. Então foi uma trajetória bem bacana, né? Estamos chegando aí na reta final e hoje a ideia é a gente falar um pouco mais de aprendizado de máquina. Para quem, como nem todos estiveram presentes ali na última semana, eu vou relembrar o que é isso, afinal de contas, o que é machine learning, né? Qual que é a diferença do machine learning em relação a outras coisas que a gente ouve por aí, né? Inteligência artificial, IA generativa, tem muitos termos que orbitam aí em torno desse universo. E vamos falar de aplicações, né? Importante, o foco principal aqui, não vamos falar de teoria, né? Eu vou contar um pouquinho, falar umas nuances, mas né, a gente não vai aprofundar tanto em teoria. A ideia é falar do mundo real, onde que isso aparece, onde que isso entra, com uma ênfase especial ali em negócios, tá? Então, vamos lá, vamos introduzir aí o tema, né? Para quem não conhece, ou melhor, antes de eu dar a definição aqui, alguém sabe, quem teve lá na palestra da Nina, o que é machine learning? Alguém arrisca? É o padrão de aprendizagem da inteligência artificial. Isso. Desculpa, quem falou? Emília. Emília? Isso, Emília. Boa noite. Exato. Boa noite, Emília. A palavra aprendizagem ou aprendizado é a palavra-chave para definir aí machine learning, tá? Existem diferentes maneiras de definir, tá? Mas uma maneira mais geral seria essa, né? Na verdade, traduzindo o termo literalmente para o português, significa aprendizado de máquina, né? Então, é por meio do machine learning que a gente vai ensinar uma máquina, em geral um computador, né? Por meio ali de algoritmos. Algoritmos nada mais são do que instruções, né? Códigos, um conjunto ali de passos por meio dos quais ele vai ser capaz de aprender, ou seja, de entender o que está acontecendo ali num conjunto de dados, né? Quais são os padrões, quais são o que se repete, o que é mais comum, né? Qual que é a estrutura
oculta ali, implícita, num conjunto de dados. E o mais importante é que ele vai conseguir extrapolar esse aprendizado, ele vai ser capaz de tomar decisões novas, né, para novos objetos, para novos elementos, sem ser programado para isso. Quer dizer, a gente programou ele um dia, né, lá no passado, né, transmitiu ali uma base de dados, escreveu um algoritmo e ele aprendeu. Uma vez que ele aprendeu, eu não vou precisar reprogramá-lo toda vez que eu tiver que usar esse algoritmo para ele trazer um resultado para mim. Né? Ele vai conseguir fazer essa extrapolação sozinho, ele vai conseguir tomar essas novas decisões sozinho, né? Que é mais ou menos como a gente aprende também, né? Nós, seres humanos, passamos por um processo de aprendizado lá na nossa infância, na adolescência e na vida adulta, que a gente aprende, né, a vida inteira, e tem algumas semelhanças nesse processo de aprendizado aí do ser humano e da máquina, tá? E tem diferenças também, tem semelhanças e tem diferenças, né? A máquina, vocês acham que ela consegue aprender sozinha? Vocês acham que ela tem autonomia para estudar, fazer igual essa imagem aqui, imagem intencionalmente gerada com inteligência artificial, né? A maquininha ali digitando, lendo um livro, né? É isso que acontece? Esse é o aprendizado da máquina? Não. Vocês acham? Não, nós que programamos ela. Exato. A gente precisa transmitir, a gente vai programar, a gente precisa falar o que a gente quer, né? Então, não é assim, não é exatamente como nessa figura, né? A máquina não aprende sozinha porque ela não pensa, né? Diferente de nós eventualmente temos a capacidade de aprender sozinhos. Óbvio que se a gente tiver o apoio de um professor, de um tutor, né, dos nossos pais, esse processo de aprendizado vai ser facilitado, né? Mas o nosso cérebro tem a capacidade de refletir, né, tem senso crítico, nada disso está presente numa máquina, né? Ela vai aprender, sim, mas ela vai aprender a partir de um insumo que a gente passa para ela. No fundo, é a transmissão do nosso aprendizado para ela. Esse é um grande mal entendido aí dos nossos dias, né? Tem gente que acha que a inteligência artificial é uma coisa meio mágica, né? Que ela descobre coisas do nada, que ela tem uma identidade própria, que ela vai dominar os seres humanos, igual lá no Matrix, né? Ou igual o Exterminador do Futuro, né? E não é verdade, né? Não existe nenhuma evidência concreta de que os computadores vão dominar os seres humanos, né, justamente por conta do que está escrito aqui. Eles não refletem, eles não têm senso crítico, eles apenas aprendem aquilo que nós ensinamos para eles, certo? E como que a gente aprende, né? Vamos relembrar um pouquinho, né? Agora sai da máquina, vamos pensar num ser humano, né? Quais são os elementos, quais são as situações, os fatores que fazem com que a gente aprenda? Através da repetição. Boa, através da repetição, quer dizer, através da experiência, né? Quer dizer, eu faço uma coisa, faço de novo, né? E isso vai trazendo um aprendizado, né? O que mais? Associação de ideias. Boa, associação de ideias, informações que a gente recebe ao longo da vida e que a gente vai conectando, né, uma com a outra, validando, né, vendo o que é correto, o que não é, o que é mais apropriado. O que mais? Cruzamento de dados e tendências. Cruzamento de dados. Casos. Oi? Análise de outras situações semelhantes. Isso, análise de outras situações semelhantes, comparação, né? A gente aprende por comparação, que tem um pouco a ver com isso, com a ideia de tendência, né?
Quer dizer, eu vejo que uma coisa está acontecendo, está se repetindo, está sempre crescendo, ou está sempre caindo, né, ou tem, enfim, se manifesta de uma determinada maneira, e isso me traz um aprendizado sobre o processo, né? Então, basicamente é isso, é um processo de reflexão, né, de análise, de informação, de experiência, né? Eu trouxe, eu acho que consegui resumir mais ou menos isso que vocês falaram aí em 3 itens, tá? Então, informação, então, o estudo, né, primeira ferramenta básica a qual a gente teve acesso na nossa vida, né, o estudo, os livros, a internet, né, o acesso à informação é um primeiro meio, né? A gente tem também a experiência, né? Então, nada como a experiência para trazer aprendizado, a bagagem da vida, né? Aprender com os erros. Eu achei que alguém ia falar isso. A gente aprende com os erros, né? E, no fundo, é isso. Com os erros e com os acertos, né? A gente aprende. E a gente aprende com feedback. Isso está implícito aí no que alguns de vocês falaram, né? Mesmo quando a gente acha que acertou, o feedback de uma outra pessoa pode trazer uma perspectiva diferente, né? Pode fazer com que a gente aprenda coisas novas ou enxergue uma situação por outro ângulo, né? A gente pode reaprender aquilo que a gente achava que tinha aprendido, né? Ou se aperfeiçoar no nosso aprendizado, né? Então, o retorno, basicamente, né? Esse retorno é um ciclo contínuo aí de aprendizado para o ser humano. Vocês vão ver que todos esses elementos estão presentes de alguma maneira quando a gente fala ali do aprendizado de máquina, tá? Então, só para a gente distinguir primeiro alguns termos, né, para não ficar nebuloso, né, o aprendizado de máquina não é a mesma, ou machine learning, né, como a gente prefira aí chamar, não é a mesma coisa que inteligência artificial, tá? Inteligência artificial é uma coisa mais ampla, tá? Vou avançar aqui para vocês verem. É como se a gente tivesse essa esfera grande aí chamada inteligência artificial, né? Que poderia ser definida como qualquer iniciativa tecnológica que tem como objetivo imitar o comportamento ali do ser humano, né? Imitar essa ideia da tomada de decisão, né? Algo complexo, algo que em tese só um ser humano teria condições de fazer. Porém, usando uma máquina, ou mais especificamente um computador, a gente pode reproduzir, emular, né, simular esse comportamento humano. Exemplos clássicos, tradicionais disso são os chatbots de atendimento, né? Aqui, vejam, eu não estou falando ainda de machine learning. Machine learning vai aparecer aí mais para frente. Aqui eu estou pensando em coisas mais simples, tá? Aqueles chatbots antigos, né, tradicionais, ou os robôs, né, robôs industriais, que seguem instruções pré-determinadas. Tá? Tanto os chatbots tradicionais quanto os robôs, eles seguiam um algoritmo, quer dizer, uma sequência de passos já especificados que diziam: se acontecer isso, faça isso. Se alguém mandar esta mensagem, responda com esta mensagem. Se a linha de produção parar, acione este sistema, apite, né, faça um barulho, enfim. Eu posso ter centenas, posso ter milhares de regras programadas ali, sem necessariamente ter uma inteligência no sentido de tomada de decisão, nesse caso. Né? O sistema aqui não aprendeu coisas novas. Ele só aprendeu literalmente aquilo que eu especifiquei. Né? Aquela ideia da extrapolação que eu falei no começo ainda não está presente aqui. Ele não vai extrapolar, ele só vai fazer o que está no script. Tal como um ser humano que tivesse sido treinado para fazer literalmente sempre a mesma coisa. Isso muda, isso melhora, né, um pouco quando a gente avança ali para uma camada interna da inteligência artificial, que é o machine learning. Tá?
Qual que é a grande diferença, né? Agora vai ter sim um processo de aprendizado mais genérico. Então, a máquina vai ser capaz de tomar decisões novas, ir além daquelas condições que eu programei, né? Que é aquela ideia de sem programação explícita, né? Quer dizer, programada uma vez para reproduzir de maneira autônoma novas decisões no futuro, né? A gente vai ver um pouco mais dessas aplicações mais adiante, mas ressaltando só duas por enquanto, né? Detecção de e-mails que são spam, a Nina falou bastante disso ali na última quarta-feira, né? E projeção de faturamento de uma empresa. Vocês concordam que essas duas coisas são muito diferentes em termos de maturidade, de inteligência necessária, de dados, em relação ao que a gente viu antes? Em relação ao robô industrial? Ou em relação ao chatbot, que sempre responde a mesma coisa mediante um input ali do cliente? Aqui a gente tem uma infinidade de possibilidades, né? Por mais regras que eu especifique, baseado no passado, naquilo que eu vi anteriormente, eu quero que esse algoritmo necessariamente extrapole para coisas nunca antes vistas, né? Por exemplo, um e-mail, né? Eu posso ter lá 1 milhão de regras. Olha, quando for um e-mail desse domínio, é spam, porque já está comprovado que esse domínio é fraudulento, não é de uma empresa verídica, enfim, é um vírus, é um spam, né? Se tiver um título do tipo promoção imperdível, clique aqui agora, né? Também é spam, né? Se tiver assim, assado, eu posso escrever várias regras. O que vai acontecer? Vai surgir um novo padrão que eu não tinha imaginado, que não tinha acontecido antes, de e-mail que também é spam, certo? E eu não quero ter que ficar cercando todos esses casos. Eu quero que a máquina aprenda. Poxa, já passei para ela 1 milhão de exemplos, né? Quando o hacker criar um novo padrão ali, um novo título, um novo golpe, né? Eu quero que o algoritmo tenha condições de identificar isso sem a tal da programação explícita. Tá? Mesma ideia na projeção de faturamento de uma empresa, quer dizer, eu tenho um histórico de 5 anos da minha empresa, mês a mês, eu sei o quanto ela faturou. Ou seja, eu tenho a totalidade da informação, toda organizada, tudo certinho lá no meu banco de dados. Qual vai ser o faturamento da empresa no mês que vem? Janeiro de 2026. Não sei. Não sei qual é o faturamento. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo. Eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Eu falo muito isso para os meus alunos. Se tiver um aluno meu aqui, já vai saber que eu sempre falo isso. Não tenho bola de cristal, não tenho bola de cristal. Ou seja, é desconhecido. Eu vou ter que estimar esse valor. Ou seja, eu vou querer que o algoritmo tenha, de novo, a capacidade de extrapolar para o futuro, né, a partir de dados do passado. Então essa é a grande ideia aí do machine learning, tá? Que é o nosso foco aí da discussão de hoje. Só para vocês saberem, existem outros 2 termos que aparecem bastante, esses vocês vão ver mais aí nos próximos dias, que é o aprendizado profundo, ou deep learning, que nada mais é do que um conjunto específico de algoritmos ali dentro do machine learning, que simulam de uma maneira mais fidedigna o comportamento do cérebro humano. O cérebro humano é muito complexo, muitos neurônios, muitas sinapses, né, muitas conexões, e é tudo muito rápido, a velocidade de processamento, né, é muito complexa. E os algoritmos tradicionais de machine learning não se equiparam à maneira como um cérebro funciona, tá? Mas os algoritmos de deep learning, sim, eles chegam mais perto do que é aí o nosso cérebro, da arquitetura de um cérebro, e são muito usados aí para aplicações como reconhecimento facial, identificação de doenças,
em exames de imagem. Machine Learning também atende, tá? Machine Learning eventualmente pode ajudar, mas o Deep Learning ele dá um passo a mais aí de complexidade. E por último, mas não menos importante, dentro do aprendizado profundo, a gente tem aí a IA generativa, inteligência artificial generativa, que ganhou mais notoriedade aí nos últimos 3, 4 anos, com o surgimento dos chats interativos, famoso chat GPT, né? Depois o Gemini, depois o Copilot da Microsoft e tantos outros, tantos gigantes da tecnologia que foram lançando aí soluções parecidas, em que, diferente dos anteriores, agora a gente está interessado em criar conteúdo. A gente quer criar algo novo. Geralmente a gente está falando de mídias, né, coisas como imagens, sons, textos, vídeos, né? O processo é basicamente o mesmo ali no início. Eu vou falar um pouquinho mais, mas a gente vai ter que aprender, vai ter que passar por um processo de treinamento de um algoritmo para depois gerar este conteúdo autoral, esse conteúdo original, baseado nos padrões observados no passado. Ou seja, eu não posso chegar para a máquina, né, e falar, olha, gera para mim uma imagem do que, sei lá, do pôr do sol em Fernando de Noronha, né? Se eu nunca tiver explicado para ela o que é um pôr do sol, o que é um sol, o que é Fernando de Noronha, né? Ela não sabe, ela não tem essa capacidade de raciocínio, ela não tem experiência empírica, né, como nós, para conhecer as coisas. Então ela só vai, o chat GPT só vai conseguir gerar uma imagem nova de um suposto pôr do sol em Fernando de Noronha se ela tivesse sido treinada, o chat GPT tivesse sido treinado para isso, né? Alexa, mesma coisa. Falei o nome dela, ela vai reclamar aqui, ou na casa de vocês, né? Se alguém tiver no Viva Voz aí, ela vai responder. Ela também, né? Ela gera ela pode gerar uma frase totalmente nova ali mediante a minha fala, mediante o que eu mando para ela, né? Ela fala algo personalizado que talvez ela nunca tenha falado para nenhum outro usuário, né? Então, quando a gente fala aí de conteúdo novo, a gente está falando de IA generativo. Tudo bem, pessoal? Tá clara essa diferença, essas esferas, como que as coisas se relacionam? Sim. 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 Beleza. Muito rápido, antes da gente começar a falar de aplicações, que é o nosso foco aqui, né? Vamos ver com um exemplo fofinho como que funciona aí o machine learning em comparação com essa IA generativa, né, com o chat GPT, do qual as pessoas tanto falam, né? Eu vou mostrar aqui qual que é a distinção, qual que é o passo a passo, né, a mudança, né, em cada um desses casos. Num primeiro exemplo, a gente tem aqui um modelo preditivo, que é o que o machine learning faz para nós. Um modelo nada mais é do que uma regra, né, um conjunto de regras que vão ser encontradas ali pelo machine learning, no sentido de predizer algo, ou seja, algo que está no futuro, ou algo que eu não conheço ainda, né, algo que não foi classificado, né, não foi tagueado, não recebeu um valor, né, mas eu quero determinar qual seria esse valor, qual seria essa categoria, né, qual o desfecho, né, para novos indivíduos ou novos animais, como no exemplo que eu vou trazer aqui, né? Eu tenho uma tarefa clássica que é definir para um conjunto de imagens se cada uma delas é um gato ou um cachorro, tá? Eu vi, depois que eu escolhi essa imagem, que tem uma aqui que não é nem gato nem cachorro. Aí eu falei, putz, isso daqui é a inconsistência da base de dados. Vamos ver quem encontra primeiro aí. O que tem aí além de gato e cachorro?
Peixes. Tem uns peixinhos aqui, né? Exatamente aqui. Isso daqui é o que acontece na vida real. É problema de base, erro, né? Alguém não fez direito seu trabalho, colocou lá na base de dados para mim uns peixinhos, sendo que eu só esperava receber uma base de gatos e cachorros. Mas tudo bem. Né? Vamos supor que eu filtre, né? Que eu retire essa imagem ali antes de treinar o meu algoritmo, né? Então, como tudo na vida, a gente parte de um objetivo. Tá? O objetivo é o passo 1, tá posto aqui. Qual que é o passo 2? Eu vou treinar este algoritmo, né? Fase de treinamento. Então, eu vou submeter esse conjunto de imagens, ou de preferência um conjunto maior do que esse, né? E junto com o conjunto de imagens, eu vou dar um gabarito. Esse gabarito vai dizer o que é gatinho e o que é cachorro nessa base. Por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso dar o gabarito para a máquina? Para treinar a máquina. Para ela aprender com base na minha experiência, né? Eu sei o que é gato cachorro, ela não sabe. Ela é um conjunto de bits e bytes, zeros e uns, né? Mas mediante o meu gabarito, aí sim, né? O algoritmo vai se retorcer ali para encontrar os padrões de cores, de tamanho de orelha, olhos, focinho, posição, sei lá, né? E confrontar isso com o gabarito. Toda vez que você me falou que era gato, eu encontrei esses padrões aqui. Toda vez que você me falou que era cachorro, eu encontrei esses outros padrões aqui. No final disso, eu vou conseguir validar esse aprendizado, né? Eu vou conseguir olhar para o que a máquina fez, dado que eu tenho o gabarito, e vou falar para ela, ó, bacana, hein? Você conseguiu aprender direitinho, né? Você acertou 95% das imagens que eu mandei para você, né? Óbvio que tem uns detalhes mais técnicos aí por trás desse processo que eu não estou entrando aqui no detalhe, né? Conjunto de treino, conjunto de teste, valida, tem umas coisas aqui por trás, tá? Mas basicamente eu quero saber se o aprendizado foi bom ou não foi. Para quê? Para que no final, passo 3 e último, é a predição para uma nova imagem, né? Essa imagem aqui desse meliante, né? Parece um meliante, né? Fichado na polícia, né? É gato ou cachorro? Ninguém precisa responder, eu já sei, todo mundo sabe, né? Mas a máquina não saberia. Ela só sabe porque ela passou pelos passos 1 e 2, né? E aqui ela vai falar, legal, eu tenho uma alta confiança de que é um gatinho, certo? E ela vai, vejam que ele não estava lá, ó, não tem nenhum gato igual esse na base que eu passei lá no início, ou seja, ela está extrapolando, ela realmente aprendeu um padrão e conseguiu classificar algo novo, certo? Ela nunca viu esse gato. Tem um parecido, vai, no cantinho ali, esse aqui é parecido. Mas essa é a ideia, né? Então, generalização do aprendizado. Qual que é a diferença quando a gente fala lá do ChatGPT e outros modelos de inteligência artificial generativa? Ele vai gerar algo novo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou restringir um pouquinho a minha tarefa. Agora eu vou fazer um modelo generativo, tá? Falar, esquece os gatos, esquece aqueles peixes que estava perdido aí na base, olha só para os cachorros, né? E aprenda o que é um cachorro, identifique os padrões. Beleza, ele vai identificar lá os padrões mais ou menos da mesma maneira que ele fez no modelo preditivo, né? Eu vou treinar, ele vai capturar essa estrutura, né, das imagens. A diferença está no passo 3, né? Não vou predizer algo, eu vou gerar algo novo. Gere uma imagem de um cachorro. E ele gerou esse cachorrinho aí que parece real, mas não é. Esse cachorro não existe, tá? Ele foi criado no ChatGPT
no meu caso, né, eu criei ele no ChatGPT, mas poderia ter criado ele construindo na unha um algoritmo proprietário, né, de machine learning ou deep learning, que olha para essas imagens e gera novas imagens. Isso daqui, assim, de uma certa forma, é machine learning também, como vocês viram lá nas esferas, né? A IA generativa, ela está inserida dentro desse contexto. Então, ela envolve machine learning, ela envolve deep learning, porém ela é mais específica, tá? Professor, Oi. temos uma pergunta da Ciana Jerônimo. Ela perguntou como calibrar os dados estatísticos. Alguns deles a IA não consegue aprender e reconhecer. Como você faz? Boa pergunta. Acho que tudo que a gente está falando aqui, né, parte de uma premissa de que os dados sejam informativos, né, que os dados tenham um certo padrão de qualidade, né? Eu acho que muitas vezes quando isso acontece, né, quando a IA não consegue aprender, não consegue reconhecer, é porque os dados que ela recebeu para aprender lá no passado não eram dados de muita qualidade, ou talvez não foi um volume de dados suficiente para ela aprender. É igual a gente, né? A gente nem sempre aprende bem alguma coisa, né? Eu, por exemplo, saí da escola sem saber física, né? E olha que eu gostava de exatas, né? Aprendi matemática, aprendi química, mas eu aprendi física mais ou menos, né? Por uma série de fatores. Porque, enfim, talvez eu não tenha me dedicado o suficiente. 2, porque talvez os professores não eram os mais dedicados possível. Sei lá, 3, 4, 5, poderia arranjar vários motivos aqui, várias desculpas, né, para dizer por que eu não aprendi física, né? E tem coisas que a gente aprende, mas aprende errado. Pior ainda, né? Ensinaram errado para a gente sai achando que aprendeu e não aprendeu. Então, basicamente, é isso, né? Se os dados de entrada, se os fatores que levaram ao aprendizado não foram bons, eu não vou ter uma boa extrapolação, né? Que inclusive eu estou vendo que é o que o Plínio está falando agora. Eu já vou engatar a pergunta da Tassiana com a do Plínio, né? Por que a IA brisa, né, e inventa resultados? É a mesma história, né? Tipo, ela tem uma limitação no aprendizado dela, né? Como é uma tarefa muito complexa, né, ela precisa gerar novos textos, novas imagens, qualquer coisa que alguém no mundo peça, né, para ela. Então, muitas vezes, o aprendizado ao qual ela foi submetida não vai ser suficiente para ela trazer uma boa resposta. Ela vai se perder ali no meio do raciocínio, ela vai inventar uma coisa que não existe, né? Então, ela precisa ser calibrada, no fundo, ela precisa ser melhorada, eu preciso mandar ela para a escola de novo e falar, vai aprender lá, senta lá na cadeira, vou te ensinar, vou te dar mais dados aqui, vou te dar mais insumos, vê se aprende melhor agora, volta e faz direito, né? Que é o que as empresas fazem. Vocês vão estar sempre lançando aí novas versões desses modelos de inteligência artificial, porque eles vão aprimorando, vão tentando corrigir esses delírios, né, esses erros, e a coisa vai melhorando em passinhos lentos, né? Então, acho que é isso, respondendo já para o Plínio e para a Tassiana, tá? Esse site aqui é muito legal, pessoal. This person does not exist. Deixa eu mandar aqui acho que vocês não vão conseguir clicar, né? Em cima do meu slide, eu vou mandar aqui no chat. This person does not, se eu escrever certo, né? Exist.com. Cliquem aí, mandei no chat para vocês. É um site antigo já, não é novo. Ele é um site baseado em modelo de machine learning, deep learning, que gera em tempo real, ali automaticamente, uma imagem de uma pessoa que não existe. Só que é muito convincente. Ele tem uma outra que ele dá uma escorregada, né? No passado ele era um pouquinho pior, mas hoje em dia ele está até que bem acurado, assim. Ele gera umas imagens e fala, nossa, não é possível, eu já vi essa pessoa, eu vi
num documentário. Eu estava assistindo semana passada o documentário das baleias lá, era esse cara lá que cuida das baleias. Não, não é. É uma imagem totalmente nova que é gerada. Então, um exemplo aí de IA generativa, tá? Mas, enfim, só para a gente sair um pouquinho aqui da formalidade, tá bom? Professor, Oi, nós temos também mais algumas dúvidas. manda aí. Eu vou fazer uma de cada vez, tá? Aí o senhor responde e eu vou fazer na próxima, pode ser? Pode ser. Primeiro foi o Márcio Carvalho, que ele perguntou, talvez vocês não possam indicar, mas quais as melhores IAs para criarmos imagens? Olha, essa pergunta, a resposta para ela muda ao longo do tempo, porque eu confesso que é difícil a gente acompanhar essa corrida da inteligência artificial aí que a gente vive. Mas o que eu tenho visto aí nas últimas semanas é que tem uma inteligência nova que chama Nano Banana. O nome é engraçado, vocês vão achar que eu estou falando groselha aqui para vocês, mas não é. Vou mandar aqui no chat, ó. Nano Banana. Que tem sido bem promissora, tem gerado umas imagens mais realistas do que ChatGPT e companhia, tá? Nano Banana é AI, uma coisa assim. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. E o Gemini do Google também, o Gemini versão paga, tá? A versão Pro, vou mandar aqui também para vocês, Gemini Pro, também tem sido bastante elogiado, tá? Ó, a Marli também falou do Nano Banana, a Elizabeth também, pronto. Já corroboraram aí a minha sugestão. Acho que eu indicaria esses dois. Aí, professor, a próxima pergunta é da Marli. Professor, entendo que o data mining é uma etapa depois de ML. Mas, para fazer a IA aprender, não é preciso o data mining. É uma pergunta, Marli? Sim, é uma pergunta. Esqueci de colocar esse Sim, boa, excelente pergunta, excelente pergunta. Hoje em dia a gente não usa mais muito esse termo data mining, né? Ele é um termo que, por algum motivo, não sei por que, ele caiu em desuso, mas ele ainda é muito pertinente quando a gente fala aí de modelagem, de inteligência artificial, porque basicamente é sobre explorar os dados e eventualmente tratar os dados, que é aquilo que eu falei, é o peixinho no meio daquele monte de gato e cachorro lá da imagem, né? Então, é muito, muito, muito comum na vida real que a gente tenha problemas de dados. Problemas que não vai ser a inteligência artificial que vai identificar para nós. Lembrando, ela só vai identificar aquilo que eu ensinar ela. Se nem eu sei quais são os problemas, vai ser difícil ela identificar sozinha quais são os eventuais problemas de uma base. Então, o data mining é essa etapa inicial de mineração de dados, que envolve análise, envolve descoberta. Pode até ser que eu consiga já responder algumas questões importantes com data mining, né? Questões de negócio, questões práticas, mas eu vejo em especial aqui a importância do data mining para tratar os dados, para sanar inconsistências ou criar novos indicadores com base ali no nosso senso crítico, para depois a inteligência artificial entrar em cena e trabalhar com dados de maior qualidade, tá? Então a resposta é sim, tá? É preciso sim fazer um data mining ou como quer que a gente queira chamar aí, né, para explorar inicialmente os dados. E a última pergunta aqui, professor, por enquanto, é do Eliésio Gonçalves. Posso dizer que a IA é o cérebro estendido? Acho que sim. Eu gosto dessa alusão, tá? Assim, é bom falar que é o cérebro estendido, né, para não achar que ela é o cérebro principal, né, que eu vou delegar para ela o raciocínio principal a respeito da minha vida, das minhas tarefas, né? Tipo, não, eu sou o agente principal, né? Eu sou o tomador de decisão, eu sou a pessoa que vai responder para o meu chefe a pergunta dele, que vou entregar o relatório, que vou defender, que vou apresentar resultados. E a IA é esse ajudante, né, esse assistente, esse cérebro
como cérebro estendido, né? O Eliezer falou, boa. Cérebro estendido ali, auxiliar, que potencializa as minhas capacidades, digamos, né? Então, eu concordo aí com essa visão. Muito bem. Isso aqui é também, ó, como que a gente confunde um algoritmo, né? Vocês já viram esse meme? É chihuahua ou é muffin? Né? Gente, pode parecer piada, mas assim, não é. Óbvio que a gente sabe, né? Depois de olhar durante alguns segundos, com alguma dificuldade, a gente consegue determinar o que é chihuahua e o que é muffin. Mas tem algoritmos, quando não bem calibrados, né, de machine learning, que não conseguem decifrar, que ainda se perdem em coisinhas desse tipo, tá? Tanto que é piada assim, né? Mas é utilizado como um dos validadores aí de alguns algoritmos de identificação de imagens. É quase que assim, se ele acertar o que é muffin, o que é chihuahua, já é mais de meio caminho andado para dizer que é um algoritmo bom, né? Óbvio que ele tem que ser específico, né? Ele tem que acertar aquilo que eu pretendo ali na minha aplicação. Mas se passar por esse teste inicial, já é sinal que não está ruim, né? Enfim. É isso. Então, a gente trouxe nosso objetivo, deixa eu ver que horas falta 10 para as 8. Então, nesse primeiro momento, meu objetivo era relembrar para alguns, ou apresentar pela primeira vez para outros, o que é machine learning e como que isso se diferencia aí dessa trend, né, ou dessa hype, que é a IA generativa aí dos dias atuais. Mas vamos falar um pouquinho de aplicações, certo? Vamos entender onde que isso aparece. Aqui certamente vocês também podem contribuir muito, porque eu tenho a minha bagagem, a minha experiência, mas vocês também têm, acredito, né? Alguns têm experiência aí usando dados, usando machine learning ou coisas semelhantes, né? Ou talvez, mesmo quem nunca tenha usado, consiga, com essa introdução que a gente fez, fazer uma ponte, né? Assim, já conseguir imaginar onde no seu dia a dia ou na sua profissão o machine learning poderia ajudar a trazer escala, trazer decisões mais inteligentes. Então, no final das contas, é isso que a gente quer, né? A gente não quer só falar de teoria, a gente quer usar na prática essas soluções. Eu trouxe alguns exemplos aqui de aplicações, coisas recentes que eu vi aí, né? Tem muita coisa, a gente poderia ficar um ano aqui falando de aplicações de machine learning, mas a gente tem 2 horas, né? E agora eu tenho só 1 hora e 10 minutos. Então, eu selecionei algumas aplicações aí para a gente discutir. Essa primeira é uma matéria ali da CNN que apontou que em janeiro desse ano, de 2025, houve quase 1 milhão quase, né, 1 milhão e 250 mil tentativas de fraude no Brasil. Esse indicador ele é medido por várias instituições diferentes. Esse, em particular, é uma estimativa da Serasa Experian, e foi um recorde, foi o maior valor observado desde que a Serasa começou esse acompanhamento, que foi em janeiro de 2023, tá? Então, 2 anos aí de acompanhamento até aquele momento, e tinha sido um recorde e um aumento de mais de 40% em relação ao ano anterior, ou seja, em relação a 2024, né? Tem uma outra estatística que não aparece aqui no print, mas está lá na matéria, depois quem quiser ver, que diz que isso equivale a uma tentativa de fraude a cada 2 segundos no país, em média, obviamente, né? A cada 2 segundos. Estou falando aqui e tem gente sofrendo fraude, né? Então, não precisa nem dizer, assim, não vou nem perguntar para a gente não chorar todo mundo junto aqui, né? Ia perguntar quem aqui já sofreu uma fraude, né? Mas não vou perguntar. Eu suponho que muita gente já deva ter sido vítima aí de alguma coisa do gênero. Essas fraudes, elas que a Serasa está avaliando, né? Eles olham as categorias, olham uma série de indicadores, elas estão concentradas principalmente em segmento bancário, como é de se imaginar, né?
e cartões de crédito. Então, transações fraudulentas em cartões. Mas também aparece em outros tipos de serviços, tá? Aparece no varejo, aparece em telecom, aparece em seguros, né? E assim, todo mundo sabe, né? Tem coisas, tem hackeamento de contas, né? Quando a sua conta de e-mail, ou a sua conta do banco, a sua rede social é invadida, né? Alguém assume o controle ali, troca a senha e você perde o acesso. Criação de contas falsas também, né? Tem hackers que criam contas de usuário falsificadas, contratam serviços com identidade falsa, ou seja, cometem um crime ali de falsidade ideológica, muitas vezes acompanhado também de estelionato, né? Que é quando o fraudador tem uma vantagem econômica direta a partir daquela ação, né? Enfim. Eu falei de seguros também, né? Então, o setor de seguros foi uma coisa que me chamou muito a atenção nesse ano de 2025, né? Muita denúncia de sinistro forjado, né? Então, gente que diz que sofreu um acidente, um veículo, mas na verdade não sofreu, né? Ou então exagera na hora de reportar o sinistro, né? Diz que teve um acidente maior do que realmente aconteceu, ou adultera documentos, ou faz ali um conchavo com a oficina para falar que aconteceu alguma coisa que na verdade não aconteceu, enfim. Então, quem tiver mais interesse aí no site da Serasa tem lá um fraudômetro, né? Tipo aquele impostômetro, tem também o fraudômetro, que mede quantas tentativas de fraude em tempo real ali já foram cometidas no Brasil no ano. Se eu não me engano, já está em mais de 8 milhões, acho, ao longo do ano de 2025. Legal. Beleza, a gente já chorou, já, né, essa situação alarmante. Onde que o machine learning entra no meio disso tudo? Na coleta nos dados que a gente deixa espalhado pela internet, nas redes sociais, nos aplicativos de gráfico que a gente vai apertando. Uhum. Como o Márcio falou ali, enfim, que ele usou um aplicativo para fazer, enfim, os familiares se abraçando, ali eles vão coletando dados da gente. Sim. Um Isso exemplo. que você está exemplificando é o que alimenta os fraudadores, né? Eles podem cometer diferentes tipos ali de fraudes e crimes até, né? Com base nessas informações que a gente vai deixando, né, espalhadas. Mas como a minha pergunta é mais específica, né? Como que usando dados o machine learning pode entrar no sentido de ajudar a mitigar esse problema? Tá ao contrário do que eu coloquei, né? Tipo, como que a gente resolve isso com machine learning? Vamos pensar no caso, vocês podem complementar também, tá? Mas vamos pensar num caso que é um dos mais comuns aí, que é o de fraude em cartão de crédito, né? Então, o machine learning entra quando você olha para um monte de transações realizadas ali no banco, ou numa bandeira de cartão de crédito específica, ou num adquirente, né, que opera ali uma maquininha, ou enfim, alguma dessas instituições envolvidas aí no processamento de uma transação de cartão pode pegar ali uma base grande de transações e entender o que é fraude e o que não é. O que é comportamento normal de um cliente e o que não é. Com base nas próprias denúncias, né, nos próprios reportes dos clientes ali que falaram, olha, não fui eu que fiz essa transação, é uma fraude, devolve meu dinheiro, bloqueia essa transação, né? Que é aquela ideia do gabarito que a gente falou. Eu preciso ter um gabarito, preciso ter um histórico de compras para as quais eu consiga discernir. Eu falo, ó, essas aqui são fraudes, foram fraudes, e essas aqui não foram. Certo? E o algoritmo de machine learning vai encontrar os padrões, vai conseguir diferenciar quando que é e quando que não é. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês.
O celular está aqui na minha frente. Aí, de repente, aparece uma notificação aqui do banco. Transação no valor de $5.000 aprovada agora, num estabelecimento XPTO. Aí eu paro tudo que eu estou fazendo e falo assim, pessoal, espera só um minutinho, eu vou só tomar uma água. Né? E aí eu vou lá, ai meu Deus, vou olhar. Não sei se o banco vai falar isso para mim, né? Mas suponha que eu olho os dados ali, eu vejo, segunda-feira, 8 da noite, transação de $5.000 feita em Cancún, num bar, né? Foi tipo uma garrafa de champanhe, né? De $5.000, comprada agora. Eu não tô lá, né? Eu não tô em Cancún, claramente. Gostaria de estar em Cancún agora, comprando uma garrafa de $5.000 de champanhe, mas eu não estou, né? Eu vou falar com o banco, eu vou alimentar, eu vou falar, olha, por que vocês aprovaram isso daqui? Eu nunca fiz uma compra no valor de $5.000. Eu nunca fiz uma compra em Cancún. Eu nunca fiz uma compra num estabelecimento desse tipo, né? Se vocês tivessem um algoritmo, vocês teriam visto isso, vocês teriam entendido esses meus padrões, visto que isso está muito fora do que eu sempre fiz na minha vida, e ter bloqueado isso daí, ou pelo menos ter mandado uma notificação, né, falando, oi, é você? Clica aqui se for você, que aí a gente desbloqueia a sua garrafa de champanhe, né? Eu teria dito que não, né? Então, é isso que eu espero, é isso que todos nós esperamos do banco, né? Que ele tenha essa inteligência artificial, né? Que é óbvio que não é uma inteligência humana, não é que tem uma pessoa ali, né, pensando em cada transação, aprovando, não aprovando manualmente, porque isso seria impossível, mas tem uma inteligência artificial que aprova ou não aprova as transações ali em tempo real. Faz sentido? Faz. Sim. Sim. Pois é, aí só entrando um pouco no detalhe, né? Como que o banco vai fazer isso? Ele vai considerar todos os dados disponíveis que ele tiver do meu histórico, do meu e de mais um monte de gente, né? Então, todas as transações que eu fiz, os valores, os horários que eu fiz, os lugares que eu fiz, seja o lugar físico, né? O lugar do mundo onde eu fiz, ou virtual, né? Em quais sites eu comprei, qual a frequência de compra, né? A cada quantos dias, em média, eu compro, né? Qual que é o meu tempo de casa, né? Desde faz quanto tempo que eu tenho cartão, né? Já fiz denúncias em outros momentos de fraude ou nunca fiz, é a primeira vez que eu estou fazendo uma denúncia. Então, ele vai examinar tudo que ele tiver e vai devolver uma coisa muito simples aqui, que é um score. Né? Eu acredito que alguns já ouviram falar desse termo, né? Um score de fraude, no caso, né? Numa escala de 0 a 100. Qual é o score, qual é a probabilidade de que uma transação seja fraude? Se essa probabilidade for alta, eu vou bloquear. Né? Ou no limite, não vou bloquear nem a transação, eu vou bloquear o cartão. Né? A pessoa vai ter que criar outro cartão, vai ter uma dor de cabeça, mas pelo menos eu não deixo passar nada. Né? Já bloqueei o cartão para evitar que aconteça de novo, né? Que tenha uma outra tentativa, enfim. Então, esse é o processo. O machine learning, neste caso, nessa aplicação, vai devolver ali um score, uma probabilidade para cada transação. Antônio, como que a gente está aí? Eu vi que são 8 horas. Não sei se você quer dar os recadinhos, tem dúvidas? Ó, pessoal, só falando aqui, obrigado, viu, professor, por essa deixa. Mandei aqui no nosso chat o link, tá? Para vocês fazerem, colocarem a presença de vocês para essa aula, tá bom? E fiquem à vontade aí para continuar perguntando e participando da aula. Obrigado, professor. Antônio, não dá para clicar no link. Ah, tá bom. Eu vou resolver isso agora. Obrigado, Marli. Vou responder algumas perguntinhas que eu estou vendo aqui no chat que vocês mandaram aí nos últimos 10 minutos. Plínio perguntou, qual é o maior problema para treinar uma inteligência artificial? Custos ou tecnologia? Eu diria, Plínio, que as duas coisas, tá?
mas ambas têm se tornado mais acessíveis aí com o passar do tempo, né? Tecnologia era uma coisa a qual poucas empresas, poucas pessoas tinham acesso até 10, 15 anos atrás para construir inteligências artificiais mais robustas. Hoje em dia, isso tá assim, você entra no Google, na Amazon, enfim, um desses grandes players, e você consegue sozinho comprar armazenamento, né, num data center, em algum lugar do mundo, né, comprar espaço em disco, comprar memória, rodar as coisas na nuvem, né, de uma maneira muito, muito fácil. Então, e sobre custos, também, né, à medida que essa demanda foi aumentando e a disponibilidade de recursos também, foi ficando mais barato, né? Está cada vez mais barato ter acesso à capacidade de processamento computacional, né? Então, assim, os dois são pontos a serem levados em conta, mas está melhorando, tá? Eu acho que maior do que esses dois ainda é o know-how, né? Ainda é ter assim, mão de obra especializada, pessoas que entendam de inteligência artificial de ponta para poder monitorar esses algoritmos, validar, né, acompanhar esse processo, né? Ainda falta gente, por incrível que pareça, ainda faltam profissionais desse naipe, né, para, enfim, executar tarefas de IA avançadas, né? Isso está melhorando também, porque muita gente tem vindo para a área, tem se especializado, mas acho que isso ainda é um problema maior do que custo e tecnologia, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Márcio falou, professor, eu tive passagens em que trouxe familiares se abraçando, sei que pegam os nossos dados, foi irresistível, pois queremos ver quem não podemos mais. Isso é um problema? Não sei se fui preciso. Eu estou entendendo que você está falando dessa coisa de divulgar foto, né, enfim, redes sociais, talvez, e, né, você está suscetível, sujeito a sofrer algum tipo de, enfim, hackeamento, né, de descobrirem seus dados, quem são as pessoas da sua família e cometerem alguma coisa. Eu acho que, assim, como tudo na vida, vale um bom senso, né? Muita exposição é ruim e pouca ou nenhuma exposição também pode ser ruim. Pode ser que você fale, nossa, mas eu queria o mínimo, eu queria poder postar pelo menos uma foto da minha família, enfim, dos meus familiares e tal. Então, acho que a gente tem que tomar cuidados adicionais, né? Não acho que o caminho é não postar nada ou postar tudo, mas controlar acessos, né? Onde que você vai postar, quem que vai ter permissão para ver aquelas suas fotos, né? Se são fotos dos seus filhos, né? Aquela velha história, né? Vou postar fotos dos meus filhos na rede social e eles estão lá com o uniforme da escola. Ou seja, quem vê a foto vai saber onde que meu filho estuda e possivelmente o caminho que ele faz da minha casa para ir para a escola. Quer dizer, será que eu preciso de tudo isso? Eu preciso expor, né, uma coisa deste tipo? Eu até posso, mas se eu controlar, se eu falar, não, só quem vai poder ver essa foto são pessoas da minha família, diretos, ou amigos, pessoas que eu confio, né? Enfim, acho que tentar balancear as coisas, né? Não sou um especialista também nessa área, mas é o conselho que eu daria, tá? E eu não sei se eu entendi bem, se era essa a sua dúvida, senão você manda aí, tá bom? Tô vendo o que você falou, seria mais em colocar nossos dados. Tem uma maneira de ter anonimato, você diz na inteligência artificial, né? Desculpa, eu entendi agora. Não postar nas redes sociais, mas colocar uma imagem no chat GPT, por exemplo. Falar, olha, gera aí uma imagem, né, sei lá, estilo, como é que é? Estilo Ghibli, né? O estilo, sei lá o que, estilo antigo, preto e branco, da minha família. Bom, eu vou ser sincero com você, aí é uma questão de opinião. Eu não me sinto muito confortável em fazer isso, eu não sei se eu confio muito. Tem gente que confia, teoricamente as empresas se responsabilizam. A OpenAI, a Microsoft, o Google dizem que os seus dados não vão ser vazados. Eles podem eventualmente ser utilizados para treinar novos modelos.
Ou se você não quiser, você pode até, geralmente, especificar isso, falar, não quero que os meus dados sejam usados para treinar novos modelos, quero trabalhar aqui no modo anônimo, né? E aí você manda, supostamente os seus dados vão ser apagados dali 30 dias, não vão ser usados para alimentar modelo, para nada, mas mesmo assim eu não confio cegamente, eu não mandaria uma foto da minha família inteira, sei lá, para inteligência artificial, eu não mandei a minha foto, que eu já fico com medo, mas pode ser coisa da minha cabeça, fantasmas, vozes da minha cabeça, tá? A gente tem esse suposto respaldo das empresas de não usarem os nossos dados, né? ou não divulgarem, né? Não vazarem, enfim. Bom, vamos lá, mais uma aplicação, deixa eu avançar um pouquinho aqui, a gente falou bastante então já sobre esse universo da fraude. Esse daqui, com certeza vocês conhecem, né? O famoso iFood. Esse conteúdo que eu coloquei foi extraído diretamente do site do iFood. Não sei se todos sabem, mas o iFood é uma empresa super reconhecida pelo uso inteligente de dados, usando machine learning, inteligência artificial, como eles mesmos dizem aqui, né, para otimizar a operação de entrega, fornecer uma boa experiência para os usuários, né. Eu, particularmente, admito que eu sou heavy user, sou um usuário frequente de iFood, gosto bastante do serviço. Acho eles bem eficazes na resolução de problemas, quando acontece algum problema, né? Eu sou fã de iFood. E por isso que eu trouxe aqui o case deles, né? Porque eles falam especificamente sobre as aplicações nas quais eles utilizam machine learning, né? Então, a primeira é essa daqui, que é a estimativa do tempo de entrega. Todo mundo sabe aí como é frustrante quando você está com fome e o restaurante diz que o seu pedido vai ser entregue em 30 minutos e ele leva 1 hora para chegar, né? Pode parecer pouco, 30 minutos, mas para quem está com fome, né? E para quem é de grandes metrópoles, como eu estou aqui em São Paulo, né? A gente é muito imediatista, né? A gente já fica nervoso, já fica, tá atrasado, já não cumpriu a promessa, né? Então, o iFood tem todo um trabalho ali para não desgastar as pessoas de machine learning para estimar o tempo de entrega. Quer dizer, um conjunto de algoritmos só para isso, só para falar, olha, com base no histórico do restaurante, né? E do seu pedido, né? Porque depende também do que você está pedindo, se é um prato mais demorado, se é um prato mais rápido, né? Vai levar 48 minutos. Ou então varia, né? Entre 48 e 58 minutos. Da mesma forma que o Waze, né? Todo mundo conhece também o Waze, do Google, né? Que usa machine learning, deep learning, para estimar o tempo da rota, né? Quanto tempo eu vou levar agora se eu sair de casa e for para um determinado destino. Então, se eu for amanhã, 8 da manhã, quanto tempo eu vou levar? Com base nos meus dados, com base nos dados do percurso, das intercorrências possíveis, acidente, congestionamento, blitz, e por aí vai, né? É bem parecido, são dois negócios diferentes, mas que têm aplicações semelhantes nesse sentido de estimar tempo, né? O tempo para a realização de um serviço ou de uma rota, né? Eles fazem também recomendação, o iFood faz recomendação personalizada, funciona, eu sei porque eu como usuário já me beneficiei disso, né? Então eles recomendam restaurantes para os usuários. Então, pensa no volume desse histórico. Eles estão falando aqui que eles fazem 120 milhões de pedidos por mês. Então, quantos padrões não existem aqui, escondidos, né? Tanto a nível usuário, ou seja, com base nos lugares que eu comprei, com base nas notas que eu dei, com base nos valores que eu gastei, eles vão recomendar um restaurante que eu, particularmente, vou gostar. Ou posso avaliar isso também com base na comparação entre usuários, né?
eu posso não ter muito histórico, de repente eu sou um usuário que, sei lá, só comprou 2 vezes no iFood. Uma mês passado e outra ano passado. Eu nem tenho histórico suficiente para eles falarem o que eu prefiro, o que eu gosto, né? Porém, com base em usuários semelhantes, né, pessoas que tiveram um comportamento parecido com o meu, o restaurante X, o McDonald's, um exemplo mais conhecido, né, seria um restaurante bom para mim. Provavelmente eu gostaria. Então, é esse tipo de comparação, esse tipo de padrão ali que eles vão buscar, né? E tantas outras empresas, né? Alguém lembra de mais alguma empresa que faz recomendação personalizada? Não precisa ser de comida, né? Netflix? Qualquer coisa. Qual? Oi? Netflix? Netflix, que mais? Amazon. Uber tem recomendação de Tem de rota? comida também, né? Acho que tem de comida. Ah, tá. É, Tá. Spotify. Spotify tem bastante. Ó, professor, Marketplace. Oi? o pessoal tá falando aqui, Amazon, varejos Amazon. online no geral, YouTube Music. YouTube, Magazine Luiza, falando aí de varejo, Mercado Livre, sempre. Ninguém falou Mercado Livre? Não, ninguém falou Mercado Livre. Casas Bahia, alguém falou. Professor, então os programas de fidelidade dessas empresas são para criar padrões. Muitas, sim. É que os programas de fidelidade eles têm vários objetivos, né? Um dos objetivos é recomendar produtos, né, de forma personalizada para que a pessoa consuma e gere uma fidelidade, né? Gere um vínculo, né? Quanto mais a pessoa consome, mais ela está vinculada ali àquele serviço, àquela marca, né? E tem também um objetivo de rentabilização, né? O programa de fidelidade quer que você gaste mais, quando é o caso, né? No varejo, tipo, eu vou recomendar porque eu quero cross-sell, né? Eu quero que você compre coisas a mais além daquelas que você compraria, ou compre coisas mais caras. Ou então eu vou te dar um cashback, né? Tem muitos programas de fidelidade que dão um cashback, ou seja, te devolvem dinheiro, só que para você usar aquele dinheiro, você precisa fazer uma outra compra. Então você vai comprar mais para poder usar o desconto. Então, sim, tem vários objetivos envolvidos nesse universo aí do programa de fidelidade, e certamente a recomendação é uma delas, né? Loja de vestuário também, isso é muito aplicável para roupa, né? Então, eu já comprei 5 calças jeans, né? O que a Riachuelo vai recomendar para mim? Ou ela vai recomendar outra calça jeans parecida com as que eu já comprei, ou ela vai recomendar um tênis que combina com as calças jeans que ela sabe que eu tenho, porque eu comprei lá, né? Ou uma camisa, uma camiseta, não sei, né? Se eu comprar só calça jeans vai ficar meio difícil, na verdade, né? Dela inferir o que eu quero. Mas se eu comprar uma calça jeans, algumas camisetas, de repente um tênis, né? Uns looks, né? Algumas coisas assim, vai melhorando, né? A recomendação vai ficando melhor. Mesma coisa no iFood, né? Como eu falei, se eu só comprei uma vez na vida, eles vão dar um jeito lá, vão tentar recomendar alguma coisa para mim, mas não dá para fazer milagre. De novo, não tem bola de cristal. Pode ser que acerte, mas é mais difícil. Se eu tenho um histórico grande, se eu fiz muitas compras, certamente eles vão conseguir recomendar coisas relevantes, né? Novos restaurantes que eu tenho maior chance de gostar, né? E última aí, rotas, né? O iFood também otimiza rotas, isso tem a ver com fraude, né? Que a gente falou agora há pouco, então comparar se a rota que o entregador está fazendo está próxima ou não da rota ideal, da rota sugerida ali pelo próprio iFood, no caso pelo Google Maps, talvez, ou Waze, né? Associados ali com o iFood, para mitigar fraude, né? Então, se tiver algum extravio da entrega, né? Se o entregador estiver indo para um lado que não era o que deveria, eles vão notificar ali o entregador, porque pode ser que ele tenha cometido um erro mesmo de percurso, né? Ou pode ser que ele
esteja com uma conduta indevida, né? E aí, se o usuário reclamar depois, se o usuário falar, não chegou a minha entrega, não sei o quê, o iFood vai ter insumo para avaliar se aquela reclamação do usuário é procedente ou não. E ele sabe para onde que o entregador foi e se aquele caminho que ele fez era coerente com o caminho esperado, né? Então, alguma coisa nessa linha. Professor, Oi? a Jéssica, ela perguntou o seguinte, o Nubank e os outros bancos, quando usam recomendações de produtos financeiros, também usam IA? E já pegando o embalo, o Armando perguntou, essas recomendações não acabam colocando a gente numa bolha? Sim, boas perguntas. Nossa, não sei como que a gente não falou do Nubank, né? Ainda bem, Jéssica, que você falou. O Nubank, ele é um dos primeiros na fila aí das empresas startups, eu não sei nem se dá para chamar o Nubank de startup, né? Hoje em dia, mas que usam IA não só para recomendação de produtos, mas para otimização de vários processos, né? Então, quem tem conta no Nubank deve saber que no aplicativo, quando a gente entra, tem uma caixinha que aparece, eu acho um pouquinho irritante, mas tudo bem. Se tiver alguém aqui que trabalha no Nubank, já sabe aí minha opinião. Quando a gente entra na conta, tem uma caixinha que aparece ali falando, sabia que você podia investir o seu dinheiro num fundo X, CDB, tantos por cento, resgate em 2027, lá. Tem dias que aparece isso para mim. Tem dias que aparece outra coisa. Fala assim, sabia que você podia pagar os seus boletos via Pix, basta clicar aqui, não sei o quê. Então, eles vão mudando, né, as mensagens ali, os estímulos, com base naquilo que eles encontram via inteligência artificial, né? Então, eles sabem se eu paguei boleto, se eu não paguei boleto, se eu usei Pix, se eu investi, se eu não investi, o que eu fiz, o que eu faço, o que provavelmente eu gostaria de fazer, né, e direcionam essas mensagens, né? E assim, eu tô falando do Nubank, mas eu tenho conta no Itaú, eu sei que o Itaú também faz coisas parecidas, o Itaú também é pioneiro aí no uso de inteligência artificial no ramo de bancos, né? E Eliésio está falando aí, C6, Inter, lá. Tem outros também, né? E a pergunta do Armando, né? Essas recomendações não acabam colocando a gente numa bolha? Olha, sim e não, né? Depende de como as empresas constroem esses algoritmos, né? Então, assim, a princípio eu diria para você que no passado isso acontecia mais, né? Acho que quando estava todo mundo aprendendo a como lidar com a inteligência artificial, a gente ainda acabava caindo nessa armadilha de dizer, se o Armando consumiu o produto, sei lá, igual o exemplo que eu falei, comprou 5 calças jeans, então ele gosta de calça jeans, vamos vender para ele mais calça jeans. Tipo, é isso, né? Essa é uma abordagem possível. Pode ser que dê certo, pode ser que você seja uma pessoa que só compra calça jeans, então você está dentro da bolha do jeans. Como pode ser que não. Eu posso tentar otimizar o meu algoritmo para não ficar recomendando só a mesma coisa que a pessoa já comprou no passado. Né? Se ela comprou calça jeans, o que outras pessoas, tal como ele, que compraram calça jeans, também compraram e gostaram, e deram uma boa nota, uma boa avaliação, compraram de novo, né? Pessoas com estilo parecido. Vamos oferecer para ele uma coisa semelhante, ou talvez uma coisa disruptiva, uma coisa que faça ele sair dessa bolha, né? Sei que você gosta de jeans, mas você já tentou isso daqui, essa bermuda sarja, sei lá, né? Branca, depende, aí depende da abordagem, do risco também, né, que a empresa quer correr, tentando sair um pouco do mais óbvio, né? Mas tudo isso dá para controlar, digamos, no treinamento desses algoritmos, tá? Vou responder mais uma aqui antes da gente passar para o próximo case. O Márcio falou, e como que a gente sai desses algoritmos? É possível? Guia anônima? Olha, não sei, acho que guia anônima não resolve, tá? Se a gente estiver falando do Google, né,
ou do Facebook, né? Tem a piada antiga, né? Que fala que o Mark Zuckerberg do Facebook, enfim, espiona. Quer dizer, já teve, na verdade, não é uma piada só, né? Já houve queixas, né? Denúncias de vazamento de dados, de uso de dados ali de forma inapropriada pelo Facebook. A piada é do Google, na verdade, né? Tipo, o Google tá ouvindo, hein? O Google tá ouvindo o que você tá falando, toma cuidado. Então, a guia anônima, na verdade, é para você, é só para você não gerar um histórico ali no seu computador, para não ficar, né, um monte de coisa salva ali dentro, mas não garante que eles não vão pegar os seus dados se eles quiserem, de alguma maneira. Tá? Daqui a pouquinho eu respondo mais dúvidas. Estou vendo que vocês estão mandando mais coisa aí, eu já respondo, tá? Só vou avançar um pouquinho aqui. Tem mais alguns cases aqui para a gente ver. Esse daqui, pessoal, é muito legal. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante um tempo, aí, 1 ano e meio, mais ou menos, como consultor de ciência de dados no agronegócio. Um dos clientes que a gente atendia na consultoria era a Bayer. Aqui esse case é da Bayer, tá? É uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, mas além da parte farmacêutica, eles atuam também no agro, fornecendo as soluções para a proteção do cultivo. Isso falando de diferentes sementes e culturas, então soja, milho, algodão, sorgo, né, que é uma plantinha ali do cerrado, biotecnologia, eles produzem biotecnologia agrícola, biotecnologia patenteada, né, proprietária deles, para aumento da produtividade, manejo de praga, doenças típicas ali dessas lavouras, né? E esse Field View é uma das soluções que eles oferecem, muito pautada ali em inteligência. Não estou fazendo propaganda, tá? É só um case aqui. Então, uma solução baseada em inteligência de dados, em machine learning, para melhorar a vida ali do agricultor, né, na ponta. É muito fácil para a gente só consome, né? Consome, e às vezes a gente esquece da vida do agricultor que está viabilizando, né, que o alimento chegue na nossa mesa, né? Então eles assessoram ali os agricultores usando essa ferramenta para prescrever como que deve ser esse manejo, né? Então quanto eles têm que plantar de semente, quanto precisa aplicar de fertilizante, qual que é o tipo de fertilizante mais adequado para cada talhão. Talhão é cada zona ali, cada pedaço, né, onde as sementes estão sendo plantadas. Então, tudo isso usando inteligência artificial, tá? Eles têm previsão de clima, de chuva, né? Isso aqui é uma coisa bem tradicional, né? Independentemente dessa aplicação no agro, acho que um dos exemplos mais clássicos de previsão para o futuro é a previsão do tempo. Todo mundo conhece a previsão do tempo, né? Isso é feito há muitas e muitas décadas por vários institutos aí meteorológicos, e eles usam modelagem, usam estatística, né, tradicionalmente, e modelos de machine learning, especialmente aí nesses últimos tempos, né, com essa era preocupante que a gente vive, aquecimento global, eventos climáticos extremos acontecendo aí com maior frequência, né, cada vez mais relevante ter uma previsão acurada do tempo, né, do clima, para lavoura nem se fala, né, porque um evento, basta uma chuva, um granizo, né, um evento atípico ali para destruir o trabalho de meses de plantio, né. Então, isso é muito nobre, né, uma aplicação muito importante ali do machine learning, desenvolvimento da lavoura, então diagnóstico, né, de se a lavoura está crescendo conforme esperado, com base em fotografias de satélite. A gente viu ali fotografias de gatos e cachorros, né? Mas podem ser fotografias como essas que vocês estão vendo aqui na imagem, né? Que escaneiam ali a região, veem, né, com base nas cores, na densidade da imagem, se está crescendo, se não está crescendo, se tem praga, se não tem praga, né? Ajudam a trazer um diagnóstico da colheita. E monitoramento, quer dizer, então, de novo, né, se tem alguma situação que pode comprometer essa produtividade lá na frente, né, na hora que eu vou colher a soja, né,
eu vou descobrir que deu errado, que não colhi, não consegui produzir tanta soja quanto eu esperava, né? Em vez de eu descobrir isso lá na hora da colheita, meses depois, eu posso descobrir antes, eu posso já antecipar mediante esse monitoramento, né? E uma espécie de previsão, né, da colheita futura, qual que vai ser o meu sucesso, né? E se tem alguma coisa que eu possa fazer para intervir ali para melhorar essa situação, né? Então, acho que além do impacto, como eu falei, né, para o agricultor, né, isso impacta financeiramente todos nessa cadeia, né, afeta os intermediários ali, os distribuidores, os multiplicadores de sementes, afeta o consumidor final, porque se tiver qualquer problema que afete aí a colheita, vai subir o preço do tomate, subir o preço do milho, subir, né? Então, a gente que paga a conta no final, né? Deixa eu ver, dúvidas. Deixa eu ver, Eliésio perguntou aqui, Ângelo, uma dúvida cruel, às vezes com o celular desligado ou no modo fechado, falamos numa conversa uma palavra, por exemplo, carrinho de bebê, e começamos a receber mensagens sobre isso. É IA? Assim, nunca aconteceu comigo, tá? Então as pessoas falam muito desse tipo de situação, eu nunca passei por isso, mas aqui eu nem acho que é IA, é uma coisa mais simples, né? Tipo, é uma coisa... Deixa eu pensar. De uma certa forma, sim, né? Porque supondo que, eu não sei se isso acontece, tá? Mas supondo que tenha alguma coisa ligada ali, que não deveria, né? Mas algum mecanismo que está ouvindo o que você está falando, pode ter um algoritmo de machine learning ou de deep learning que processa a sua voz, entende o que você está falando e transforma isso em texto, né? Então você falou, carrinho de bebê, pronto, ele pegou aquela palavra ali no meio, guardou, falou carrinho de bebê, e depois ficou te mandando anúncio do carrinho de bebê, né? Então pode ter um algoritmo de machine learning aí no meio dessa história, tá? Eu só não sei se existe de fato, ou se é teoria da conspiração, tá? Mas é possível, né? Tudo é possível na vida. A Jéssica falou assim, falamos de tantas IAs, né? E a maior delas seria usada hoje pelo TikTok? Não sei dizer, Jéssica. Eu sei que assim, o TikTok usa IA, né? Instagram usa IA, Facebook usa IA, Google usa IA, todo mundo usa IA. Não sei se a do TikTok é maior, mais perigosa, ou sei lá, do que as outras. Beleza. Agora, pessoal, a gente não podia deixar de falar da área da saúde. Tem alguém aí da área da saúde? Daniela deu um joinha. A Pronto, tô salvo. Daniela é. Tem pelo menos uma pessoa. Letícia, mais ou menos. Ela falou mais ou menos. Então, a gente já falou de agro, falamos de fraude, falamos de banco, falamos de iFood, né? Na área da saúde, a gente também pode usar machine learning, né? Estou colocando aqui saúde preventiva, né? Pensando nessa história de predição de algo que ainda não aconteceu, né? A gente não poderia deixar de falar aí da área da saúde, outra área extremamente nobre, fundamental, né, para garantir nossa qualidade de vida. E essa notícia, ela é quentinha, ó, do dia 9/12, é da semana passada, terça-feira da semana passada, tá? Fala sobre o uso de algoritmos que detectam o câncer de pulmão de forma precoce, usando imagens, de novo, imagem de raio-x e imagem de tomografia computadorizada, tá? Então eles falam aqui desse grupo Rede Américas, quem não sabe, ele é um grupo aí que administra grandes hospitais no Brasil. Em São Paulo eles administram ali o 9 de Julho, o Alvorada, né, o Samaritano também, e o número é muito promissor, né? Na literatura dessa área do câncer de pulmão, dizem que a chance de cura, está escrito aqui em algum lugar, cadê? Aqui,
92. A chance de cura do câncer de pulmão pode chegar a 92% quando ele é identificado nos seus estágios iniciais. Então, os algoritmos de inteligência artificial ajudam nisso, né? Eles estão esperando aqui que, usando algoritmos que foram desenvolvidos, eles consigam aumentar muito a identificação correta do câncer de pulmão logo no início, ali no raio-x, na tomografia, né? Isso é muito, muito bacana, né? Esse tipo de aplicação tem crescido muito na última década, tá? Acho que tende a evoluir mais, né? Então vejam que não é só ChatGPT, não é só espionagem, vocês estão falando, mas ela vai me espionar, vai ouvir o que eu estou falando, né? Fora essas coisas, tem causas importantes aí onde o machine learning pode cumprir um grande papel, né? Tem um outro, avançando aqui, que é da USP, que é uma aplicação bem legal do início desse ano, é fevereiro de 2025, foi um projeto de pesquisadores lá da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, tem uma aqui em São Paulo, né, e tem em outras cidades, essa é da USP de Ribeirão, no qual eles revisaram e melhoraram algoritmos para a previsão de risco cardiovascular, tá? Cadê? Estão falando aqui em algum lugar. Não está escrito aqui. Bom, é que eu peguei só o print do comecinho, mas eu deixei o link, depois a gente vai mandar o material para vocês. Deem uma olhada aí na matéria. É previsão de risco cardiovascular, quer dizer, infarto, AVC, doença cardíaca, isquêmica, algumas doenças, né, de origem cardiovascular. Eles ganharam um prêmio de uma organização médica europeia, e a ideia deles é integrar esses algoritmos melhorados, evoluídos, em sistemas hospitalares de diferentes regiões, para que esses algoritmos possam servir como insumo para os médicos. Então, se o paciente passar ali por essa avaliação automática do algoritmo e tiver um risco mais elevado de desenvolver um infarto, um acidente vascular cerebral, enfim, ele pode ter um tratamento já específico, ele pode ter um tratamento preventivo, né, para o caso dele, alguma coisa que diminua o risco desse evento se concretizar, né? Então isso aqui é muito, muito legal. Eu gosto bastante, eu também trabalhei na área médica no começo da minha carreira, antes de ir para a consultoria, né? Então gosto bastante dessas aplicações. Alguém tem alguma outra aplicação, além de todas essas que a gente falou? Alguém já trabalhou com machine learning, trabalha ainda, viu alguma coisa que chamou a sua atenção? Enfim. Alguém tem algum case aqui também para compartilhar? Dá tempo pra vocês pensarem, aí eu vou tomar minha água. Não, tá todo mundo cansado. Segunda-feira, gente. Não. Então vamos fazer um exercício aqui para ver se vocês entenderam a mensagem, o que vocês vão levar aqui de tudo isso que a gente falou. Vamos pensar, agora eu vou unir um pouquinho da teoria, tá bom? Daquilo que a gente falou lá no começo, com as aplicações aí que nos inspiraram, tá? Essa aplicação que vocês estão vendo aí no meio da tela. Estimar quantas unidades de um determinado produto serão vendidas no próximo mês. Qualquer produto que vocês possam imaginar. Nescau. Sou dono de um supermercado, estou vendendo Nescau, e eu quero saber quantas latas de Nescau eu vou vender no próximo mês. Para eu responder isso, esse seria um tipo de caso em que eu poderia usar machine learning? Sim ou não?
da Mata Mineira por boa parte do Rio de Janeiro. Acho que sim. Sim, Acho que sim tem também, lá. professor. Ele pegaria o histórico de consumo e o estudo do que a população está consumindo também poderia ajudar nessa decisão. Uhum. Perfeito, sim, né? Dá para usar o machine learning aqui, sim. Isso aqui é um problema de previsão de demanda, né? É uma aplicação muito comum de machine learning, né? Eu preciso saber qual vai ser a procura natural daquela população, daquele grupo de interesse, né? Daqueles clientes, por um produto para poder dimensionar o meu estoque, né? O estoque de Nescau. Eu não quero nem que falte Nescau, nem que sobre Nescau. Porque se eu comprar muita lata e vender pouco, o que vai acontecer? Eu vou ter um prejuízo. Né? Vai vencer, né? Se eu não vender em 1 mês, 2 meses, sei lá qual que é a validade do Nescau. Uns 3 meses, talvez, 2 meses. Se eu não vender dentro de um período ali, vai vencer, eu vou perder dinheiro. Se eu comprar pouco do meu fornecedor, né, da Nestlé no caso, e vier um monte de gente comprar Nescau, o que vai acontecer? Também eu vou perder dinheiro, porque eu poderia ter vendido bem mais e eu vendi pouco e o cliente ainda vai comprar em outro mercado, ainda corre o risco dele fidelizar no outro mercado, descobrir que tem um outro mercado melhor que o meu e ele nunca mais volta. Por causa do bendito Nescau, que ele não achou e ele queria, teve que ir em outro lugar, enfim. Então, importantíssimo aí, preciso do machine learning, né, para fazer esse tipo de previsão. Aí a gente ensina a máquina estatística. Isso, eu posso ensinar estatística, perfeito, porque a estatística eu não falei, né, gente, mas ela é a base de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Então, modelos estatísticos, modelos de regressão, modelos, tem vários tipos de modelos estatísticos que podem ser usados e que foram evoluídos, digamos, né? Foram aprimorados ao longo das décadas para chegar nesses algoritmos de machine learning, né, mais famosos. Então, sim, eu vou ensinar a máquina por meio da estatística, né, e desses algoritmos. Outra, segunda, listar as músicas mais ouvidas pelo usuário no ano de 2025. Todo mundo sabe o que é isso que eu estou falando? É a retrospectiva do Spotify. Sim. Você entra lá, tá lá, assista aqui a sua retrospectiva, né? Preciso de machine learning? Sim, para estatística. Mas eu acho que ele só pega os últimos meses. Então, mas ó, vamos lá, não é estatística de uma maneira geral, vamos, a pergunta que está ali em cima. Eu acho que Essa não. aplicação, essa aplicação requer o uso de algoritmos preditivos de machine learning? Eu acho que não. Por que não? Aí, no caso, não seria as pessoas. É uma retrospectiva das músicas que já ouviram, não seria aí mais uma busca de informações que já foram utilizadas só para fazer um levantamento de informação? Perfeito, exatamente. Que É não uma existe análise. mecanismo preditivo. O preditivo não, porque esse se baseia em Eu, histórico, né? mas eu acho que sim, porque, por exemplo, na minha experiência, apareceu lá enfim, um ranking que não era verdadeiro para mim. Apareceu um ranking que foi dos últimos de um mês, sei lá, foi de outubro que apareceu, outubro, setembro, outubro que apareceu. Aham. Não sei te dizer no seu caso o que pode estar acontecendo, porque eles dizem que é de 12 meses, né? A promessa deles, teoricamente, é que eles estão olhando seu histórico de 12 meses. Não sei, Exato, mas para mim eu né? tenho certeza que não foi. Mas assim, seja de 12 meses, seja de 1 mês, de 2, de 6, sei lá, o passado mais recente ou mais antigo, aqui a gente não tem realmente uma predição. Eu não preciso de um algoritmo que aprenda o que aconteceu no passado para recomendar o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, quais são as músicas que você, Marli, gostaria de ouvir? Você não ouviu ainda, você não conhece,
mas você vai gostar caso você ouça. Poderia fazer, não estou dizendo que não poderia. A gente até falou disso, isso é só para ver se vocês estão acordados. A gente falou disso lá em algum momento aqui no meio, né? Spotify, Netflix, Amazon, não, fazem recomendação usando machine learning. Só que falando de retrospectiva, eu estou falando de histórico, eu estou falando do passado, eu estou falando assim, ó, essa foi a que você mais ouviu, essa foi a segunda, essa foi a terceira, essa foi a quarta, essa foi a quinta. Falando de artistas, esse foi o primeiro, esse foi o segundo, esse foi o terceiro. Isso daqui não sei o que, é só uma constatação, certo? Não é uma previsão. Tá, professor. Nesse caso, é pelo próprio usuário, não é por todos os usuários do Spotify, é pelo próprio, né? Aí tá a Isso. diferença, né? Perfeito, perfeito. Eu não vou varrer os usuários e encontrar padrões entre eles, né? Ó, pessoas como você também gostam disso, olha, tenta, dá uma chance para esse artista aqui. Não, neste caso, em particular, ele não faz isso. Ele só sumariza o que você ouviu no passado. Você, só o Roberto, só a Ju, só o Emerson. Tá bom? Então, isso daqui é só uma pequena pegadinha, tá? Para aguçar vocês e vocês lembrarem que nem tudo é inteligência artificial, tá? Nem tudo é machine learning, nem tudo é deep learning. Tem coisa que é mais simples do que isso, tá? Tem coisa que é só estatística, tem coisa que é só soma, média, subtração, divisão, matemática. Tipo, né? Não necessariamente envolve machine learning. E essa aqui? O chefe chegou para mim e falou assim, eu preciso de um painel gerencial ou executivo que mostre os KPIs mais importantes para o negócio. Eu vou levar no comitê semana que vem esse negócio. Então precisa estar pronto sexta-feira. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um algoritmo de machine learning? Não, porque você vai também trabalhar com os dados que você já teve, dos resultados que você já fez. Não. Essa eu tenho uma dúvida. Estou só esperando as respostas aqui, estou fazendo a conta. Já vi 3 nãos, 2 sims. Então, aqui eu acho que sim, porque pode ter algo novo que tenha surgido e que ele não possa pegar nesse momento, que até ontem não existiria, por exemplo. Pode ser. Ó, sim, eu não sou detentor da verdade absoluta, tá? Não sou um oráculo. Eu coloquei aqui não, mas eu concordo com isso que o Roberto falou agora. Depende, né? Assim, se nesse painel gerencial eu for colocar algum tipo de previsão, eu vou colocar os KPIs mais importantes e eu vou fazer uma projeção do faturamento para o próximo mês. Vou fazer uma estimativa de alguma coisa que ainda não aconteceu, e aí eu vou usar algum algoritmo estatístico ou de machine learning, enfim, eu posso incluir alguma coisa natural, né, que exista esse tipo de estimativa em painéis. Porém, pensando literalmente no que está escrito aqui, se não tiver nenhuma estimativa, se é só um painel com os KPIs, supostamente do que aconteceu no negócio nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, não precisaria de preditivo, certo? De novo, aquela ideia, é um descritivo, é um diagnóstico do que aconteceu no passado, certo? O machine learning só entraria se tiver alguma previsão, algum aprendizado de algo novo nesse processo. Tá? Última. Quero determinar, agora eu sou um birô de crédito, ou um banco, né? Enfim, uma empresa financeira que concede empréstimo, e eu quero determinar quais são os clientes propensos a ficar inadimplentes no empréstimo. Se eu conceder um empréstimo, tem uma chance de serem inadimplentes. Sim, pelo score. Sim. Sim, também. Exato.
mesma proxy, mesma ideia, né? Eu tenho um histórico de pessoas, eu sei quem foi adimplente, eu sei quem foi inadimplente. O machine learning pode detectar esses padrões, nem sempre é fácil, não é uma variável que vai falar se a pessoa vai pagar ou não vai pagar. Não são duas, não são três, às vezes são 10, 20, 50, 200 variáveis juntas, operando, né, para fornecer esse score, né, essa chance, essa probabilidade de inadimplência personalizada para cada indivíduo com base no seu passado, naquilo que ele fez, naquilo que ele deixou de fazer, né, naquilo que ele deixou de pagar, né, no comportamento dele no mercado de crédito, de uma maneira geral, pode ser dentro daquela instituição ou pode ser fora, né, em outros bancos, né. Então, eu, de novo, não conheço, não sei o futuro, não sei o que vai acontecer se eu conceder empréstimo para Emília. Eu peguei você só porque você está aqui na minha frente, tá? Que você respondeu, eu peguei você como exemplo. Então, eu preciso de um modelo de machine learning. O modelo de machine learning vai olhar para a Marli, vai olhar para a Ju, vai olhar para o Roberto, vai olhar para o Ângelo, vai olhar para outras pessoas que já pediram empréstimo no passado, vai olhar os padrões e vai falar, ah, legal, pode conceder, a Emília tem 99,9% de chance de pagar em dia as parcelas do empréstimo. É isso mesmo. Exatamente. Então, isso minimiza risco, obviamente, né? Minimiza perda financeira, né, para a instituição. Tá claro, pessoal? Tá claro. Sim, muito bom. E eu consegui acabar exatamente no momento que eu gostaria, que são 10 para as 9, tá? Acabamos. Eu gostaria de, primeiro, agradecer a todos aqui pela presença. Não sei se eu respondi todas as dúvidas, porque foi bastante coisa, né? O Antônio trouxe algumas, eu vi outras aqui no chat. Estou à disposição quem quiser conversar um pouquinho mais, estou por aqui. Obrigado por terem dedicado esse tempo aqui para aprender. A gente falou tanto de aprendizado hoje, né? Vocês poderiam estar assistindo a novela, sei lá, fazendo qualquer coisa da vida, trabalhando, né? E vocês escolheram estar aqui comigo falando de aprendizado de máquina, aprendendo junto. Então, obrigado a todos pela atenção, pela presença. O Antônio mandou meu LinkedIn agora aí, quem quiser me adicionar no LinkedIn. Quem quiser fazer os cursos da FIA, de pós, de MBA em Data Science, eu vou estar aí ano que vem, sou um dos professores da grade. E é isso, pessoal. Obrigado a todos pela atenção. Obrigada, professora. Excelente aula. Obrigada. Obrigada, professor. Aprendi muito. Excelente. Tchau, pessoal. Até mais. Até amanhã. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado, professor. Muito bom. Melhor aula do Olha só. Obrigado, Rogério. Obrigado. Parabéns pela didática. Valeu. Obrigado. Professor, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite. Obrigado, pessoal, todo mundo que participou, que esteve aqui presente conosco. Ângelo, como sempre, né? Você é incrível, você arrasa sempre. Muito obrigado por essa aula, viu? Por esse tempo que você esteve aqui conosco. Obrigado, Antônio. Obrigadão.